de A com B, nem de F com G, né? E tem linhas externas de G. Então, vamos agora contar os Gs pelos vértices. Então, eu só tenho um vértice com G. Só esse. Então, vai ter um vértice A, B, G. Ponto G uma única vez. E agora a relação topológica para o psi. Então, escrevendo aqui, pega. Então, duas vezes número de linhas internas de psi com psi, né? Propagador psi com psi. Psi não tem mistura com ninguém, não tem propagador misto. É psi com psi e basta, só tem esse propagador massivo. E aí, claro, eu vou poder ter psi nas linhas externas. E aí vou contar agora os psis pelos vértices, né? Então só tem dois tipos de vértices com psi, que é o Yukawa e o Yukawa psilon escalar. Então nesse vértice aqui a gente vai ter dois psis, então eu vou ter 2v psi A mais 2v psi B. Certo? Então só isso, né? Então ficou o campo 1 de fora, a gente fez A, B, F, G e psi. Agora, próxima etapa algébrica. Vai no quadro. Não, peraí. Desenhe o gráfico que você quiser. Desenhe um gráfico aí de dois loops. De um loop. Vamos dizer assim. Desenhe, vê se você consegue constituir um gráfico assim. Com dois psis nas linhas externas, alguma coisa como psi, barra, psi, botar psi. E aqui um A. E aqui. Estou delirando, né? Estou querendo dizer isso, né? Então tenta compor um gráfico de um loop aí, escolhe um gráfico aí, respeitando o quadro, claro. Que os vértices têm assim, duas linhas externas de psi e duas linhas externas, um A e um F. Duas linhas externas de quê que você falou? Duas linhas externas de psi e duas linhas externas com A e um F. Mas o psi só coloca o psi com A. Tá bem, forma um gráfico aí. Vale ajuda. Menos do Google. Google é orientador, não pode. Vamos lá. Fazer um loop, então, né? Se for um loop. Gente, pode começar a ajudar, já que eu não faço muito. Se eu escolher lá no início esquerdo, eu boto um A ou boto um B? Posso botar um ou dois, né? Não, ou um A ou um B. Que você tem Um A. Vou botar um A então, para ser. Bem, o A pode ser que eu boto um F, né? Não, a esquerda, como é? Tem que Tem entrar que ser F, tem que entrar uma linha externa. Uma linha externa com A, uma linha externa com F e duas linhas externas com psi. Que não tem que entrar. É um gráfico de 4 pontos. Não, eu tinha que ter dois psi de um lado e uma F. Pode ser. Ou pode também ser um psi com espalhamento assim, psi A indo em psi F, por exemplo. Ok. Gente, Gustavo. Não, Gustavo não pode. Gustavo não pode. Deixa o Gustavo ler as notícias para nós, depois a gente precisa saber o que está saindo hoje. Eu não sei. Saem os piratas, né, Gustavo? Eu não tenho nenhuma ideia, você pode falar. Vamos lá. Eu não estou pensando em nada. Tá, você está pensando. Não, poder criar, fala aí. Fica para cá para as pessoas te verem, o desenho. Faz pose. Faz pose que não está sabendo resolver. Ele já é uma pose. Ele já é uma pose ambulante. Vamos lá. Você quer botar uma linha externa de A. Então, você botou esse A aqui. Muito bem. O A se acopla com quem? Com outro A e um F, por exemplo. Por exemplo, vamos botar aqui. Então você já tem dois A's nas linhas externas. Não, mas só queria um, né? Desculpa. Então estou errado. Então você pode botar aqui. Então você não pode botar o AF aqui. Tá, beleza. E aqui fica um A. Um A interno. E agora completa. Tá, vamos lá. Mas eu vou ter que ter psi externo, você falou. Faz o seguinte. Então eu posso botar o psi aqui fora? Presta atenção. Uma coisinha só. Vê se você tem algum vértice com 4 campos. Aqui tem quantos campos? Não, eu vou ter que ter 3, né? Você não pode ter esse tadpole, você pode botar. Faz um loop aí. Faz o que você fez. Faz o quê? Tipo que isso. Faz um loop assim. Tá, mas eu tenho que ter psi externo e vou ter que ter psi aqui então, né? Então pode botar psi. Isso, muito bem. E aí o psi Tá, se acopla. Psi se acopla com A. Por exemplo. É um A externo. Bota um B para variar. Mas tem psi. Ah, tem aqui. Bota um B para testar. Muito bem. Agora é só você fazer. A se propaga com quê? Você pode ter um propagador de A com quê? Vamos ver. O A não estou vendo com G, mas o B tem um G. O A aqui eu poderia botar um G com B. Não, é melhor você completar primeiro os propagadores. Esse A aqui, dá licença.
Tá clarinho. Esse A aqui, ele se propaga daqui para cá, ele pode ser um propagador AA ou pode ser um propagador AF. Pode ser um F né? O F aqui? Pode, por que não? Você não tem um propagador Tem de que ter um A então aqui, né? Aqui tem que ter um A no meio. Se Se aqui botar tem um um F F, aqui, isso, aqui tem que botar um A. Isso, daí se for botar, vai ficar mais fácil. Bota o F aqui do lado de fora, que está indicando que é a linha. Aí sim, você tem razão. Se aqui tem F, isso aqui já fica meio amarrado. F só se acopla com o quê? F se acopla com A e com B. Então tá. Então, ou você pode ter AA ou você pode ter BB. AA ou BB aqui, né? Você não pode ter. Pra você vai vir pra cá. Então vamos fazer com Bota B. mais pra cá. Bota no cantinho. No assim, cantinho. Botar errado. Então ficou FB e aí então tem CB. Beleza, então você já fez show. FBB. Agora, por exemplo, B daqui para cá se propaga como? B pode se propagar de D para B ou de D para G. Por exemplo, você quer escolher o quê? Aí tem muitos gráficos, estou dizendo só. Vou tentar para G, isso, vou colocar um G aqui embaixo também, né? Porque se eu colocar. Não, mas só pode ter um G com dois Bs, né? Exatamente. Mas eu posso botar então um B aqui. Pode. E aqui eu vou ter. Se eu posso botar. Peraí, vamos lá. E esse B se propaga para quê? Mas eu tenho que botar uma coisa que possa propagar com B para cima, né? Se eu botasse um F aqui, eu já Mas teria um F. B não liga com F. Mas não tem dois Bs com F? Ah, desculpa. Você quer botar um B aqui? Na verdade eu queria botar um F. É que eu não Não, posso. pois é, mas aí B não você liga pode. diretamente com F, né? Porque você não tem propagador BF, você tem propagador BG. Quer dizer, esse Então, B acho que que sai melhor aqui, ele só G. pode chegar aqui B ou só pode chegar aqui G. Só tem duas opções. Não, então vamos colocar G vai ficar um pouco diferente. G. Agora falta alguém que liga com BG, então tem que ter mais um B. E aí o B com B não tem problema, né? B com B não tem problema. Se B é cola com C, então tá certo. Pô, mas é difícil, tem que ficar pensando cada Mas agora já tem programa para isso também, né? Já tem no próprio Maple, tem o FompRap, você já tem programa em que você, dando o Lagrangiano, dando os vértices, dando o processo que você quer, já te desenha todos os gráficos. Então isso aí é só para você fazer uma vez na vida. Daqui para frente. Eu só tinha feito o que a gente fez com o Gustavo ainda, eram coisas muito simplesinhas ainda. Você já usou BB, né? Ainda não deu tempo de. Ainda nem chegamos. Isso só dá aqui para não. ficar lambda F4, coisas assim. Então, mas a estrutura está aí. A base é lambda F4, é igual ao oscilador harmônico. O oscilador harmônico você vai longe na vida. Com lambda F4, com QED, você vai muito longe na vida também. Tem gente que faz a carreira só em cima disso. Não precisa nem saber supersimetria, nem quanto Na grau. verdade, é um negócio que foi observado. Pois é, né? Pois é. O oscilador harmônico está ótimo. Depois, o que a gente tem é QED. Né? QED, você vai lá, faz miséria com QED, você vai na 14ª casa decimal. Então, com QED F4, e tem toda a estrutura da teoria de campo. Tá? Então, você entendeu o gráfico, agora vai explicar para o povo. Agora vai lá, agora é a aula do Gustavo. Olha, já tem uma pergunta, vai lá. Já tem uma pergunta online, vai lá, mestre. Vai lá, agora explica o gráfico, agora explica. Ali você pensou. Eu não estudei essas coisas ainda. Não, explica como é que você montou esse gráfico. Tá. Vai lá, sabe, já tem uma pergunta aqui. Eu hoje tá. Você não é a estrela da festa. Olha lá, Nossa, é verdade. tem uma pergunta online. Vai, qual é a O pergunta? ouvinte já mandou um e-mail aí. Eu não entendi por que naquele vértice ali a gente tem B quadrado G. Vamos ver. Nós dois erramos. Não pode, né? BB. Seria B2F só, né? Ou A, GBA. Ó, G só pode se acoplar com A e B. Se você. Obrigado, como é que é o nome esquecido? É Marcos. Marinho, né? Marinho, né? Então, ó, o Marinho já apontou para a gente o seguinte: se aqui é G, e você já botou aqui B, ou você já tinha posto aqui B, então já que você botou BB, vou manter GB, isso aqui, ó. B propaga para B, perfeito. B propaga para G, perfeito. Agora, G e B só podem se acoplar com A. Então você tem que obrigar, olha, precisa botar um A aí, né? Aqui tem que ser A, mas o A não vai para B, o A vai para A. Então, por exemplo, você pode fazer isso. Aí agora eu acho que fica assim, né? Obrigado pela correção do Marinho. Então explica agora. Como é que você montou? Não, porque você precisava ter uma perna externa A e precisava ter duas pernas externas psi. Então coloquei e uma F, que você colocou depois. Então, começar por elas, né, que são o que a gente tem. Por exemplo. Agora tem que ver o que a gente poderia colocar de vértice com três, vindo de 3 aqui, né? E aí procura os AFs, e as opções que tem é ou coloca AAF, ou só, né? Porque não tem nenhum outro já com F. Se fosse G, teria, né? Isso, se fosse G, teria. Aí daí segue adiante, né? Ver como é que a gente pode propagar do A. Poderia ser para o F, né? Mas como é que eu sei que não pode ser... porque o A está ligado com F e o B com G, né? Então A necessariamente tem que ligar com F. Agora, ou com A ou com o próprio A, né? Não, com G não pode, né? Com A ou com A com F. Isso.
E aí agora tem que ir de novo. Daqui eu tenho que achar com quem que o F pode se acoplar com 3, né? Isso. E aí poderia ser, por exemplo, F com 2 Bs ou F com 2 As. E a gente colocou B para não ser, só para fazer diferente, né? Exatamente. Tá certo. E aí de novo, agora quem B pode seguir? O B pode seguir para B. Isso. E o B poderia seguir para G também, né? Isso. Só que a gente escolheu o B Isso. que a gente quis. E agora começa a ter o problema. O psi poderia vir com... Cadê? O psi só tem acompanhamento com A e com B, né? A gente escolheu o B e aí a gente fez besteira. A gente trocou para A. Agora o A poderia se propagar com A também ou com F. E agora a gente escolheu o A e agora que a gente já tinha A e B aqui, a única coisa que poderia ser era G na esquerda. Isso, exatamente. Tá certo. É isso aí. Então é assim que você monta o gráfico. Agora, claro, esse é um entre tantos, né? Depois você poderia fazer com A, F, psi, depois você pode fazer... Trocar o A pelo B, trocar com G, trocando o Você pode aumentar o número de loops ali. Pode. Isso que a gente já vai falar agora. Vamos dizer que você tivesse... Vamos dizer que você tivesse um gráfico assim, ó. Colocar assim, psi. Não é tu não, do quadro mesmo. Botar uma estrutura assim, é o disco voador que o Dória gosta. Ontem a gente pegou sobre disco voador. Ontem a aula foi sobre disco voador, da teve essa. A Paraguai adorou. Vamos lá, agora deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos fazer. Vai dificultar mais, né? Fazer um ETzinho com as anteninhas dele, uma nave espacial. Vamos lá. Uma navezinha de Marte. Vamos lá. Coloca isso aqui então isso aqui é psi. Agora eu quero que você dê um jeito de colocar o que você quiser aqui. Vamos dizer que Esse tem um espalhamento espalhamento tem que ser assim. psi? Partícula psi, mais partícula psi, que vai em B mais B. Quer dizer que você tem esse espalhamento. Espalhamento isolado. Psi mais psi, sai B mais B. Tá, então aqui tem que entrar psi, né? Isso. Psi é que tem que sair B e B. Isso. Agora vai vendo as linhas aí. Agora, aqui o psi, eu vou botar psi, que você botou pontilhado sugestivamente. É psi. Exatamente. Então agora, psi com psi pode ser A ou B, né? Isso, pode ser. Vou escolher A, se der problema a gente troca. Tá legal. E aqui eu vou fazer a mesma coisa por falta de criatividade. Não tem jeito, né? Tá. Não, poderia ser B aqui, né? Pode, não? Eu não poderia. Não, mas é mais difícil. Não estou entendendo essa. Vamos ver se vai dar para fechar. Vamos ver. Você acha que não daria? Mas aqui B poderia propagar para B. Isso. E aí agora eu tenho 2 Bs, então eu tenho que ter, quem está com 2 Bs é F, né? Por exemplo. Então aqui poderia ser F. Está ali interna. Perfeito. Isso. Então agora, de novo, E aqui outro A. vértice, tá? Eu já está visualizando que vai dar problema e não está falando. Eu não sei, estou seguindo você. Acho que Vamos lá. Oi? A não pode ser, porque A propaga não propaga em B. Mas A pode propagar. O que você falou? A não propaga para B. não propaga. Pode ser. Não, mas A pode propagar para A, né? E A com B. Então não vai. Pode ser um G ali também. A com B pode vir com... Cadê o A com B? G? Pode ser um G. Agora aqui eu tenho um G, Propaga para cá. propagar para cá. Cá está meio sobrecarregado, né? Não, mas calma, deixa eu vir. Só melhorar aqui se essa acontece aqui mais para cá, para você poder ter senso. Bota esse Gzinho assim, que aí você já sabe melhor. Melhorou? Então esse G aqui, vê o que você vai colocar Tá, aqui. tem um G e um F e não tem... Tá, o que eu posso fazer com o F? Eu posso passar para outro F e o G para outro G, mas aí vai dar problema Se você passar esse F aqui, por exemplo, para A... Só se passar para A e o outro para B, por Isso, exemplo. por exemplo, né? vai ser... Bom, eu estou chutando com Se eu você. passar F para A e G para B, Isso. agora eu vou ter um AB, então necessariamente tem que ter um Aí G. debaixo tem que ser A também. Tem que ser G, né? Porque Ah, A com B... verdade, Porque o G propaga para Só que G propaga para quê? Bem, G poderia propagar para o próprio G, né? Ou para B. Mas aí se G propagar para G, Deu ruim. não tem Tem G. que ser para B para poder fazer os psis, né? Isso, exatamente isso. Perfeito. Eu acho que agora, Marinho, tá certo? Guga, tá certo? Não tem nenhum erro aí Todo de... mundo aí? Acho que deu, letrinha. né? Acho que tá tudo certinho. Acho que todos os acoplamentos estão. Isso aqui é psi A, propaga A com A. Aqui você tem um acoplamento ABG. Aqui você tem um propagador G com B. Aqui você tem ABG. Aqui o A propaga para F. F, B, B, tá certo. B propaga para B.
G propaga para D, aqui eu tenho psi, e está tudo certinho. Então esse processo de psi que vai em D, há dois loops, né? Ele pode estar com essa estrutura. E é um dos gráficos a dois loops que contribui para esse processo. Psi vai em D, certo? O gráfico tem os gráficos, geralmente tem nome, né? Tem o Tadpole, tem o Sunset, tem o Sunrise. Tem o Bombom também, como é que é o gráfico do Bombom? O Bombom é aquele. Vocês descobriram o gráfico do Bombom? O gráfico do Bombom que ninguém chama de Bombom. Esse aí é Foi o que a bonitinho. gente falou a última vez, Eu conhecia mais como gráfico do peixinho. Então esse é mais Mas bombom. é mais um bombom do mais que um peixinho. O gráfico do bombom. Valeu, obrigado. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pela participação especial. Passou vergonha, sábado de manhã. Não, cara, minha vergonha. Tá ótimo. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, se a gente quiser só, a gente tem, por exemplo, só para a gente fazer, vamos contar os psis aqui. Então, vamos olhar as contagens só dos psis. Quantas linhas externas de psi eu tenho? Duas. Então, aqui vai contribuir com duas. Vamos botar duas vezes. Número de linhas internas de psi com psi. Então, nós temos psi com psi aqui e psi com psi aqui. Então, temos uma linha interna, duas linhas internas de psi. Então, I psi psi é 2. Então, duas linhas internas de psi, 2 vezes 2, 4. Número de linhas externas com psi igual a 2. Tá certo. Agora, vamos contar os psis pelos vértices. Então, vértices psi A. Psi A, é esse aqui. Então, tem um vértice psi A. Aqui é psi B. E aqui é psi B. Então, eu tenho um vértice psi A. Vai contar duas vezes. E vértice psi B. Psi B1, 2. Psi B2, 2, né? Então, aparece o número 2, 4. Então, fica 4, 2, 6. Então, só para bater, só para a gente fazer o chefe. Você pode fazer isso para A, não importa. Mas, então, a relação é essa. Então, só para ilustrar. Então, conseguimos construir um gráfico desse processo aqui, desse modelo aqui, psi que vai em BD. Bom, então agora, o próximo passo é nós usarmos essas relações topológicas para... Tudo bem, Marcelo? Não peguei nada. É esse joguinho. O lagrangiano te diz tudo. Então, você olha para o lagrangiano, você já sabe que tipo, você não pode ter nenhum quadrivértice, por exemplo. Todos os vértices sempre vão confluir só 3 linhas de campo. Então, cada vértice vai ter essa estrutura, né, de acordo com a linha. Pode ser psi com A, psi com B, ABG, BBF, A. Mas toda a estrutura, quando o Pico desenhou a primeira vez esse gráfico aqui, ele desenhou esse gráfico por causa da interação φ4. Na teoria lambda φ4, esse gráfico é possível. Tem 4 φs. 1, 2, 3, 4. Na QED, por exemplo, também, a estrutura da QED é só trivértice. Mas se nós formos para a QED escalar, né? A QED que acopla escalares carregados por um fóton, aí a gente tem duas categorias de vértices. A gente tem esse vértice aqui, que é o vértice normal da QED, que tem essa estrutura, dB φ star, φ a mi, e depois temos aquele vértice chamado vértice da gaivota, que é esse vértice aqui, que aparece na QED escalar, que não aparece na teoria de Dirac, φ star, φ a mi, a mi. Então, por exemplo, na QED escalar, a gente já pode ter um vértice com 4 linhas e um vértice com 3 linhas. Na QED de Dirac, na QED fermiônica, a gente só tem esse vértice aqui. Então, eu não vou poder desenhar nenhum gráfico assim. Então, na QED escalar, um gráfico legítimo poderia ser assim. Eu posso ter esse escalar aqui, né, por exemplo. Na QED escalar, eu tenho acoplamento Φ4, então eu poderia ter um vértice assim. Eu poderia ter um gráfico assim. Eu estou usando o trivértice. Eu estou usando esse vértice. Φ star, Φ A. Φ star, Φ a mi. Aí o fóton se propaga para o fóton, a mi. O Φ se propaga para o Φ star. E aqui Φ star, Φ A. Então aqui vai ter um Φ. E aí eu poderia fazer também um gráfico meio marcioninho assim também, ó. Botando 2 fótons aqui. Um AK. Gaivota na frente do sol. Oi? Gaivota na frente Tem uma gaivotinha, exatamente, em cima do sol. Então, esse gráfico aqui também é um gráfico de um loop que é possível. Vamos fazer outras brincadeiras aí, mas então, isso aqui não aconteceria jamais na QED fermiônica. Na QED de Dirac é impossível isso, porque nós não temos um vértice com dois campos de matéria e 2 fótons. Isso aqui é
característica daquele de escalar. Escalar, escalar, fóton, fóton. Escalar, escalar, fóton, só que aqui tem uma dependência no momento. Então aqui se eu fosse fazer o power count, esse vértice Φ, A, ele carrega uma derivada. Então eu teria que colocar mais uma potência ali, teria que colocar alguma coisa assim, um termo a mais aqui, a nossa power count lá em cima, seria um V, Φ, estar, Φ, A. Esse vértice aqui, ele traz uma derivada. Uma derivada é um momento, um espaço dos momentos. Então ele contribui positivamente. Então isso alteraria, seria um... Então, a gente já fez isso no curso anterior. Estou só recordando para quem não fez o curso anterior, que é só olhar para o lagrangiano, ver a estrutura dos vértices e todos os gráficos, eles vão ser montados só levando em conta os vértices que estão presentes no lagrangiano. Só isso. Bom, agora é só algébrica, né? A gente começou 10h35. É fazer o seguinte, vou dar um intervalinho até meio-dia e 20 e a gente vai tomar uma, tá? Vamos mais intervalinho só para dar uma relaxadinha de 10 minutinhos com o lagrangiano aí, tá?